Hoje é quarta-feira, não vou mentir pra vocês, eu saí 2 dias, faltei 2 dias de aula presenciais e fiquei online. Ó, gente, calma. Mas não dá De combustível. Bem-vindos à Latam. Para agilizar o embarque, pedimos que mantenham o corredor livre, que se acomodem em seus assentos e que coloquem seus itens pessoais, como bolsas, sacolas e mochilas, embaixo do assento à sua frente. Já no uso do espaço disponível, pedimos aos passageiros acomodados na primeira fileira, na saída de emergência, coloquem tudo durante todo o voo, mesmo se o sinal luminoso estiver desligado. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarro de bebê. Então, vou arrumar com vocês aqui minhas coisas. Acabei de chegar de viagem, ó. E enquanto eu arrumo, a gente vai conversando, beleza? Bom, hoje é dia 16 de julho e minhas aulas começaram dia 14. Ou seja, estamos um pouco atrasados. Eu fiquei na modalidade online, como meus amigos falaram. E costumam falar. Tem uma coisa que eu queria muito conversar com vocês enquanto eu tô aqui arrumando as coisas. É sobre a geração ansiosa, que me marcou muito. E eu gravei de falar com vocês sobre ele. Então, esse livro foi escrito por Jonathan Haidt. É um psicólogo, acho que dos Estados Unidos. Esse livro foi até indicado não, ele ocupou o primeiro lugar do New York Times bastante tempo. Só que eu não conheço esse livro por isso, não. Eu conheço o livro por conta de um podcast que eu assisti. E aí, esse podcast ensinava um pouco sobre a geração ansiosa. E tinha como pergunta, assim, principal e norteadora, tentar entender por que as crianças e os jovens de hoje em dia, da minha geração, inclusive, acabam sofrendo tanto de ansiedade e depressão, de tantos transtornos psiquiátricos e psicológicos. Isso me pegou muito. Porque, primeiro, cara, eu faço medicina da área da saúde. O que acontece é, eu acabei vendo uma parábola, uma frase, um texto no livro, que dizia sobre um projeto que aconteceu no deserto do Arizona, chamado Biosfera 2. É um projeto que realmente aconteceu, só que infelizmente ele não funcionou. Ele tinha como objetivo, em 1980, criar um ecossistema autossuficiente que tudo que seria produzido, tudo que seria consumido deveria ser... mais livro. Deveria ser consumido e produzido dentro do próprio ecossistema autossuficiente. Entretanto, não deu certo. Não deu. E é isso que mais intriga, porque mesmo sem ter dado certo, a criação desse projeto nos trouxe uma metáfora muito legal e muito importante. O projeto não deu certo por vários fatores, e um deles é que eles não preveram algumas intempéries que poderiam acontecer na natureza e no ecossistema. Por exemplo, as árvores. Eles plantaram um vasto campo de árvores para mimetizar uma floresta tropical. Só que essa floresta tropical, ela até floresceu e chegou a crescer as árvores. Cresceram. Entretanto, aconteceu de que não houve a maturação das árvores. Elas, após atingirem a maturidade, elas caíam, elas não aguentavam o próprio peso. Isso tudo porque eles não preveram que, para as árvores se manterem no próprio peso, elas precisavam passar por um estresse.
vamos dizer assim, que era o estresse dos ventos. Como o ecossistema era autossuficiente, não tinha um fluxo de vento e ventanias fortes suficientes para estressarem essas árvores para que elas continuassem a crescer mais fortes. Porque os ventos, quando batem no ecossistema comum, um ecossistema na árvore, as células do lado oposto elas se compactam para tornar o tronco mais firme. E as células do lado que o vento bate, elas se proliferam para também aumentar o processo de compactuação das células opostas. Isso acaba tornando um tronco mais robusto, permitindo assim que a árvore se fixe em pé após a maturidade. Além disso, a influência dos ventos tem total poder sobre a inserção das raízes da árvore na terra. Então, quanto mais vento a árvore é exposta, mais a árvore acaba tendo sinais, fixe mais as suas raízes, tornando assim as raízes como uma âncora que permite que ela passe da fase de maturação, de amadurecimento, sem cair, sem não aguentar o próprio peso. E eu achei muito interessante isso, porque árvores que eles plantaram caíram, né? Eles não pensaram sobre isso. E apesar de que não tem uma relação direta das árvores com a gente, né? Com a nossa geração, elas tornam uma metáfora muito boa pra gente, porque árvores e pessoas, nesse sentido, são iguais. Às vezes você tá passando por um momento ruim agora, ou passou por um momento ruim recente, e achou que seu mundo acabou, que você não tinha mais para onde ir. Às vezes você está perdido também, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, e muita coisa acontecendo, e eu sei o quanto isso é estressante, eu sei. Mas às vezes a gente tem que parar e pensar que, assim como a árvore, a gente precisa passar pelos estresses da vida, para que assim a gente consiga, no futuro, nos tornar pessoas melhores com troncos mais robustos, assim dizendo. Eu fico pensando e jogando isso para minha vida diariamente, porque estudar para a melhor faculdade da América Latina me traria também problemas proporcionais ao que eu pedi. Às vezes a gente esquece isso. Às vezes a gente pede tanto por emprego, por uma vaga, por um milagre, se dizer, entre aspas, né? E a gente esquece que quando a gente consegue, a gente não só pediu pela coisa boa daquele milagre, a gente pediu também pelos processos e pelos problemas que ele carrega. Enfim, o que vocês acham? Concordam? Vou arrumar e aí a gente volta, beleza?